Fala trader, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus, fechado, né? É, mais um dia. Hoje, como nós já havíamos conversado, inclusive no nosso grupo de estudos ali, havia ali uma possibilidade de que hoje não tivéssemos uma movimentação tão ampla, né? Já que ontem foi uma movimentação bem ampla, né, e bem atípica. Inclusive, logo pela manhã, um dos assuntos que nós conversamos foi justamente essa possibilidade, né, para que a gente ficasse atento. E muitas vezes, quando nós pegamos um dia que nós temos uma movimentação muito ampla e principalmente quando nós conseguimos fazer nesse dia uma pontuação muito boa, isso gera uma autoconfiança, né? Tipo, uma confiança bem elevada para chegar no dia seguinte e achar que vamos fazer a mesma coisa, e muitas vezes no mercado não é assim que funciona, né? É, não é à toa que o nome do nosso canal é Um Dia de Cada Vez, porque todos os dias é como se a gente começasse basicamente zerado, tentando pelo menos, né, começar com a mente limpa e buscando ali aquilo que o mercado pode nos proporcionar no dia. Sempre entre com esse pensamento, com a expectativa não tão elevada, mas operando aquilo que o gráfico mostrar para a gente, beleza? E aí foi algo assim que foi bem esclarecedor, né, para que a gente pudesse dar continuidade ali nas nossas análises de uma maneira clara e não esperando que hoje a gente fosse repetir esses 3.000 pontos, 4.000 pontos. Poderia acontecer? Cara, com certeza é algo que todo mundo já está cansado de ouvir, o mercado faz o que ele quer, mas a gente trabalha com as probabilidades. E se você analisar o gráfico para trás, quantas vezes o preço repetiu dias seguidos uma movimentação de 4.000 pontos? São bem raras, né? Então, a probabilidade é que hoje fosse um dia de uma movimentação bem menor. De qualquer forma, vamos para o gráfico, vamos analisar quais foram as nossas análises, o que a gente fez no dia de hoje, né? E melhores probabilidades, beleza? Começando aqui pelo mini índice, como nós sempre fazemos, a primeira barra, né? Essa aqui foi a nossa movimentação do dia anterior. Preço abriu aqui com um certo gap, né? E vocês podem notar que o preço, quando ele abriu com gap, em nenhum momento nós tivemos interesse comprador, ou seja, não tivemos aqui nem pavio, nada de pavio, né? Vocês podem ver que tá zero pavio, ou seja, vendedores entraram do início da barra ao fim, basicamente. O pavio que deixou foi na parte inferior da sua mínima, uma região plausível onde haveria ali uma boa probabilidade de realização, né? Então, era bem plausível ter aqui algum tipo de realização, tá? Em seguida, o preço fez aquela correção e aí a gente começa a analisar a partir daqui, né? Qual foi o tamanho da correção que o preço fez aqui nessa região, beleza? O preço voltou aqui numa região de 50%, basicamente, né? Região de 61, enfim. E aí, a barra 11, a partir daqui começou a lateralizar, né? Logicamente, aqui não tem nem o que analisar. A barra 11 seria uma tentativa de retomada dos vendedores. Quando ela falhou, pessoal, eu aceitei uma compra. E aí o preço acabou escorregando minha ordem, pegando aqui e acabei encerrando já na sequência, porque eu gostaria que, comprando aqui, já que nós tínhamos todo esse contexto de lateralidade, pelo menos um teste da abertura. Quando o preço falha, eu encerro a operação, porque o preço basicamente não conseguiu nem romper região de 50%, beleza? E aí acabei encerrando aqui com um loss nessa parte aqui do dia, tá? Depois disso, o preço começa a deixar boas barras de baixa, gaps aberto, aceitei a venda aqui nessa região, já que nós tínhamos aqui
uma boa barra de baixa, tivemos correção em região de 50% e uma possibilidade de rompimento para uma continuidade, tá, pessoal? E aí, a partir desse momento, qual foi a nossa conversa? Seria buscar a projeção, pelo menos do corpo da barra 1 inicialmente, né? E aí o preço veio pagar a premissa aqui, que seria um alvo de maior probabilidade. Fizemos uma parcial nessa região e acertamos basicamente a mínima do dia nesse momento aqui, tá? Pelo menos aqui no horário da manhã, que é o horário que nós operamos. E aí, pessoal, um detalhe que a gente está fazendo, né? Estou ajustando no meu operacional, é o seguinte: como eu tenho a possibilidade de fazer uma parcial e deixar uma parte da posição para uma projeção de alvo maior, né? Já que eu sempre procuro projeções de boa probabilidade, né? Acho que tem maiores probabilidades. E em seguida, a gente começar a trabalhar algumas projeções maiores para a gente tentar pegar um pouco mais do mercado, certo? E aí a projeção de toda a barra 1 para uma segunda perna seria aqui nessa região. O preço não veio, né? Hoje não veio. Acabou deixando aqui uma barra 18. Não encerrei porque não achei que seria uma boa barra para comprar. Stop técnico dessa operação seria ou aqui, né? Se a gente analisar, poderia ser stop técnico, poderia ser aqui nessa região ou acima da barra 1. É onde a nossa premissa deixaria de fazer sentido, tá? E aí, quando o preço voltou dessa maneira, esperei a barra fechar. Barra 18, 19, pessoal, ela até é uma barra de tendência. Porém, acabei, como eu já tinha definido o stop aqui nessa região, eu não encerrei o outro contrato aqui, tá? Esperei para ver um pouco mais de movimentação de preço. De repente, o preço rompendo essa região aqui seria uma possibilidade de encerrar. Inclusive, falei no grupo, pessoal, se a barra 20 não fechar uma boa barra de baixa, eu encerro essa operação com uma parcial e o lote do segundo contrato, certo? E aí o preço não veio buscar o nosso stop, quem teve paciência de segurar aqui e voltou basicamente aqui no nosso 0 a 0. A partir daqui, pessoal, a gente analisou uma possibilidade de rompimento para buscar aquela projeção na qual nós estávamos procurando aqui embaixo, né? E aí nós tivemos uma, duas, três barras em doji, certo? Outro ponto para se analisar é que a partir desse momento aqui, nós tínhamos uma H1, microcanal, mas nós tínhamos uma H1. Então ainda seria uma barra na qual poderia falhar, né? Geralmente a H1 falha. E aí, quando nós tivemos uma nova mínima barra vindo abaixo de barra. A próxima vez que viesse acima seria um H2. Uma H2 já deixa uma maior probabilidade para os comprados aqui nesse ponto, certo? Quando nós tivemos uma, duas, três, quatro barras em doji, pessoal, eu falei que a próxima vez que viesse acima de barra, nós encerraríamos essa operação, tá? A princípio, quando o preço fez toda essa correção aqui, eu esperei que pelo menos o preço voltasse aqui nessa região para que eu pudesse encerrar o outro contrato, já que aqui foi uma região onde apareceu compradores, poderia aparecer compradores novamente para tentar um fundo duplo. O preço não voltou, deixou quase 2x, H2, acabei encerrando a operação aqui nessa região, tá, pessoal? Vou pegar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Acabei encerrando aqui nessa região, tá? E aí, era uma região onde o preço deixava de fazer sentido para as nossas premissas, né? Então, a gente tinha que encerrar, diferente daqui, que apesar de barras grandes, ainda estávamos dentro de uma H1, contexto de lateralidade, certo? E stop técnico, claro, aqui ou aqui em cima. O Brooks sempre fala isso, que stops sempre tem que ser na mínima majoritária. Então, assim, a nossa mínima majoritária é essa aqui ou essa aqui, a partir do momento que o preço consegue fazer esse rompimento, tá? Cadê?
aqui, pessoal. A partir do momento que o preço consegue fazer esse rompimento, essa passa a ser a nossa máxima majoritária, no caso de uma possibilidade de uma tendência de baixa, certo? E aí acabamos encerrando aqui por esses motivos. Então, assim, tinha motivos para encerrar? Sim, era um momento em que o nosso preço deixava de fazer sentido? Sim, por conta de topo duplo mais alto, H1, H2, esse preço poderia vir estopar a gente aqui nessa região, tá bom? Já que o contexto era uma lateralidade. Uma outra forma de gerenciar isso seria você continuar vendido. Se o preço viesse testar o topo da lateralidade, uma possibilidade de vender novamente, melhorar o preço e o stop, claro, aqui acima. Caso o preço conseguisse o rompimento aqui de alta, você teria que ser obrigado a encerrar essa operação, tá? O problema desse tipo de gerenciamento, pessoal, é o seguinte, que se você tem aqui uma venda aqui e você espera que se o preço chegar aqui em cima você vai vender de novo, você tem aqui 1.140 pontos, tá, de stop. E aí, caso esse stop aqui, caso esse preço venha a romper aqui em cima, e aí você pode stopar aqui com 1.300, 1.500 pontos, não sei onde você colocaria aqui. Uma possibilidade é a projeção da barra, né? Então, teria que ter bastante capital aí para gerenciar esse tipo de operação, tá? Outro ponto é que você teria que vender com uma quantidade maior de contratos para que, se o preço voltasse na mínima de novo, você conseguisse realizar com uma quantidade boa de contratos e puxasse seu preço para cá, né? É um tipo de gerenciamento, não é um tipo de gerenciamento que eu aconselho, porque muitas vezes isso te dá coragem de segurar uma operação que não tem mais sentido, né? Uma operação que já tem um H1, um H2, temos uma forte movimentação de alta, então acaba sendo uma operação que não tem mais sentido segurar. E aí você segura 1.500 pontos, quando ela vai a seu favor, você encerra com 300, 400 pontos. Então é algo bem complicado, você tem que estar disposto a gerenciar e buscar pelo menos uma projeção para pagar o teu risco, certo? Só um detalhe aí, só uma dica em relação a gerenciamento. E aí, pessoal, quando nós encerramos essa operação aqui, eu já estava até disposto a encerrar o meu dia com um pequeno lucro, né? Um pequeno ganho aqui nessa região. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui algumas possibilidades traçadas. Uma delas era desse canal de baixa aqui, pessoal, tá? Já que nós tínhamos mínimas mais baixas, máximas mais baixas, era uma possibilidade de um canal. E a minha projeção seria, uma possibilidade seria buscar essa região aqui, mas quando o preço começou a falhar e trabalhar dentro desse canal aqui, a gente já começa a trabalhar diferente, né? Como eu sempre falo no grupo. Galera, vamos ter paciência que aos poucos a gente vai montando quebra-cabeça e a gente tem um contexto para a gente trabalhar se lateralidade, se tendência, e a partir do momento que nós temos esse contexto dentro do intraday, nós procuramos uma boa localização para se posicionar. Quando o preço voltou nessa região do topo do canal, pessoal, e tentou romper aqui uma, duas, três vezes, isso aqui pode ser até considerado uma cunha, tá? Em um tempo gráfico menor, isso aqui vai ser uma cunha. Um topo, dois, três topos. Essa movimentação aqui em um tempo gráfico menor, ela fica dessa maneira. 1, 2, 3, certo? E fecha basicamente com uma barra de baixa, que seria uma barra gatilho para a gente. Como eu falei no grupo, não é uma barra de sinal das melhores, mas o contexto é bom. Nós temos uma microcunha, topo do canal, preço não conseguindo renovar máximas, era uma possibilidade. Então, aceitamos essa venda aqui, e seria ali a nossa última venda do dia, né? E a princípio buscaríamos essa região, que foi exatamente o que nós falamos. Pessoal, um bom ponto para a gente fazer uma parcial seria aqui a partir da mínima da barra 27, porque nós tínhamos aqui mínima do dia anterior, nós tínhamos uma região aqui
que acaba se transformando numa região de POC, né, por ser uma região de briga aqui de preços. E aí, o preço chegou nessa região, onde nós encerramos aqui a, a nossa operação exatamente aqui, a partir da mínima da barra 27, tá? E daí, nós pegamos aqui mais 470 pontos no dia de hoje, tá? E aí, fechamos o dia maravilhosamente bem. Depois disso, pessoal, nós tivemos o quê? O preço trabalhando dentro dessa lateralidade por algum tempo. Aí, a partir daqui, ele tenta romper uma mínima minoritária, mas não consegue uma máxima minoritária, mas não consegue romper as máximas majoritárias, onde poderia indicar ali algum tipo de reversão, né? Ou pelo menos algum tipo de movimentação um pouco mais ampla. E agora, no final do dia, nós poderíamos classificar isso aqui até da seguinte maneira: nós poderíamos ajustar as nossas linhas para cá e a partir da tentativa desse rompimento aqui, poderíamos entender como um triângulo nessa região. Ou se você quiser puxar para cá também, aqui pode ser o triângulo onde nós tivemos aqui o rompimento oficial, né? E aí um triângulo ele simplesmente é uma bandeira, uma lateralidade. Depois de toda essa movimentação, ele poderia ser uma bandeira final, mas o Brooks fala que mesmo em bandeiras finais, se deixar gatilho, a gente vende, tá? E aí o preço conseguiu romper, deixou uma boa barra sinal de venda e simplesmente derreteu novamente. Foi uma bandeira onde só estava acumulando para tentar um novo rompimento. E aí é o que ele fala, sempre após uma tendência, nós temos uma lateralidade e a partir dessa lateralidade podemos aguardar um novo rompimento ou uma reversão, que é quando a gente pensa se esse preço vai dar continuidade na tendência ou se ele vai ter uma reversão majoritária, tá? Então, o preço acabou dando continuidade na tendência, um novo rompimento, e aí algumas possibilidades são projeções, certo? Esse foi o nosso dia de hoje. Fizemos 3 operações, tivemos aqui um loss, aqui nós tivemos aqui conseguimos recuperar o nosso loss aqui nessa operação e ainda sair com algum pequeno lucro aqui, e na última operação deu para salvar o dia ali, beleza? E aí vamos só dar uma passada rápida aqui numa possibilidade para o dia de amanhã, né? Vamos ver o que a gente consegue enxergar no gráfico diário. Pessoal, no gráfico diário nós temos aqui mais de 5 barras de baixa, barras de tendência, barras fortes, barras que deixam gaps em aberto, tá? Então, a partir desse momento, nós temos o mercado num modo sempre vendido. Pensar em compras aqui acaba sendo um pouco mais complicado ou apenas para um scalp, beleza? E aí, pessoal, quando nós vínhamos conversando aqui algumas semanas atrás, essa região aqui nós tínhamos aqui uma bandeira, tá? E um canal de alta em forma de bandeira de baixa, certo? Sempre que nós temos isso, o Brooks fala que 75% das vezes esses canais de alta, eles funcionam como bandeira de baixa e que 75% das vezes o rompimento será para baixa, pelo menos para um teste do início do canal, que seria nessa região, certo? O preço veio testar o início do canal, nós tivemos um rompimento e agora uma continuidade. Sempre que nós temos um rompimento e uma continuidade, uma boa probabilidade, pessoal, é buscar a projeção de toda a movimentação, que seria a projeção de toda essa bandeira aqui. E aí ficaria aqui o alvo aqui mais ou menos em 166.951. 165.963, tá? Seria uma possibilidade de alvo para os próximos dias, próximas semanas. Os alvos aqui da bandeira, daquele triângulo que nós tínhamos, todos eles foram pagos, né? E aí é como eu sempre falo, essa nossa análise ela é no tempo, no diário. Então, assim, para que isso aconteça, pode levar alguns dias, semanas, enfim, não sabemos quanto tempo. O preço pode lateralizar aqui por vários dias até decidir buscar o alvo.
seria um alvo depois do rompimento de maior probabilidade, mas, como eu falei, pode demorar algum tempo para que isso aconteça, tá? Mas a tendência de baixa está bem forte, nós temos várias barras, médias todas apontando para baixo, né? A média de 200, que é a nossa média de uma tendência de um tempo macro, talvez aqui a gente pode considerar como uma média de 22 semanal, já começando a alinhar também. Então, no momento, só vejo pensamento em vendas. Outro ponto, não quer dizer que se o preço abrir aqui amanhã, a gente vai sair vendendo, tá? Porque isso aqui é uma análise do tempo macro. Só que se a gente analisar uma outra possibilidade, o preço fechando aqui abaixo, nós estamos muito distante da média, 7.000 pontos. Então, esse preço pode lateralizar, pode fazer uma correção na média móvel, né? Ele pode, a partir de amanhã, lateralizar aqui para esperar a média chegar, ou ele pode fazer uma correção na média móvel e aí aqui deixar algum tipo de topo duplo ou topo duplo nessa região ou até mesmo um topo duplo nessa região para que a gente comece a pensar em vendas também, tá? Então a gente acaba que a gente está numa região que é um pouquinho complexa, na minha opinião, para operar, porque vendas a partir desse momento são de maiores probabilidades por conta da tendência, só que se você analisar a localização do preço nesse momento, o distanciamento da média móvel é de 7.000 pontos. Então, assim, sempre que a gente tem isso aqui, o preço tende a voltar na média móvel para depois dar continuidade, tá? E aí buscar até ali a questão dos alvos macros. Mas para o dia de amanhã a gente analisa aonde o preço vai abrir, de repente pode abrir com gap, voltar para buscar região da mínima, como sempre nós trabalhamos, máxima e mínima do dia anterior são nossos suportes e resistências mais relevantes, beleza? Esse foi o nosso recap de hoje, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, manda um comentário aí pra gente, deixa um comentário pra gente. E outro ponto, se você quer estudar com a gente e receber as nossas análises ali no dia a dia, entra no nosso grupo no WhatsApp, que o link está na descrição, beleza? Outro ponto, galera, tem vários amigos que estão comentando, só que eles estão mandando como mensagem no YouTube, né? Acredito que deu uma atualização, e aí tem a opção de mensagem lá e tem a opção de comentários. É só você arrastar para o lado que vai para a opção de comentários, assim o seu comentário fica público para que todo mundo possa ver aí, beleza? No mais, muito obrigado mais uma vez. E só para finalizar, outro ponto aqui, pessoal, tinha esquecido. Eu estava analisando essa parte e até comentar com vocês que nós temos aqui também um setup se formando, né? Que seria um ombro, cabeça, ombro, certo? Quando o preço rompe essa linha de pescoço, ele tende a buscar o início do movimento. E se a gente analisar o início do movimento que está até marcado aqui, pode ser uma projeção. Não é exatamente a projeção da bandeira, né? Mas fica um pouco mais abaixo. Então, assim, acaba que a gente tem aqui uma confluência de alvos para os próximos dias. Se o preço vai lá, não sabemos, vai depender da movimentação que ele for fazendo e conforme ele vai acontecendo, a gente vai analisando no dia a dia, beleza? E com isso eu fecho nosso recap de hoje. Muito boa noite para todo mundo e amanhã nos vemos no gráfico novamente. Valeu!